E aí pessoal, beleza? Eu sou o Vinícius e você está em mais um vídeo de Pickup. Sim, muito obrigado pelas palmas. Que plateia maravilhosa, é muito bom estar aqui com vocês, tá? Ah, moça, tu aí atrás, isso, tu mesmo. Pode botar os peitos de volta pra dentro da blusa, tá? É que é um programa de família, tá? Se tu não te importar, nada contra os seus seios, tá? Nada contra, beleza? Brigadão. E o assunto de hoje, os quadrinhos de junho de 2015. Bom, como sempre a gente começa na parte de mangás e nesse caso com Berserk volume 6, que é o único mangá que eu comprei esse mês. Mais uma ediçãozinha bacana. Aqui na história, o bando do Guts, ele começa a trabalhar para um determinado rei, o Griffin acaba se aproximando de uma princesa e surge uma conspiração, né? Porque tem um determinado nobre que acha que o rei está se aproximando demais do bando do Griffin e deixando ele de lado, né? Então ele vai armar uma forma de assassinar o Griffin. Aí isso acaba gerando umas situações bem legais. E ao mesmo tempo, a amizade do Guts e do Griffin tá sendo cada vez mais construída e mais evoluída. Sério, é muito legal tu ver essa evolução deles juntos, sabe? Até porque o leitor sabe que no final de tudo vai dar problema, sabe? Provavelmente o Griffin vai trair o Guts, alguma coisa ruim vai acontecer entre eles, porque isso já apareceu nos primeiros volumes. Então tu vê os dois juntos, o Guts se questionando por que o Griffin gosta dele, por que ele... Será que ele merece a amizade do Griffin? Enfim, aproveita que Berserk vai ser relançado, se não me engano a Panini vai relançar o volume 1 e o volume 2, então procura ler que é legal. Pelo menos eu acho legal. E tem muitos fãs também. Esse mês eu também peguei a 6ª edição do Miracle Man e não aconteceu muita coisa, né? Agora o Muro ele tá explicando como foi a gênese do Miracle Man, porque nas edições anteriores a gente descobriu que a vida dele era uma mentira, né? Era tudo implantado. Galera, e é muito legal a edição onde ele quase acorda, né? Ele tá ali num sono induzido pelos cientistas aos poucos sendo programado. Aí ele quase acorda e os caras entram em pânico, sabe? Porque, pô, ele vai destruir todo mundo. Muito legal mesmo. Eu ouço falar muito bem sobre o final de Miracle Man, pelo menos da fase do Alan Moore, então eu tô na expectativa. Seguimos para a Mensal dos Vingadores. Eu comprei os números 21 e 22. Jonathan Hickman, se tu tá assistindo isso, que deve ser impossível, palmas pra ti. Sério, cara... Tu acertou, parabéns. Meus amigos, essa revista tá muito bacana, sério, tu precisa ler isso aqui. Eu acho que o Hickman, ele ainda erra um pouco na parte dos Vingadores, não tá muito legal, às vezes ele não é muito claro com o leitor, com o que ele pretende, mas na parte dos novos Vingadores tá excepcional. Digo a parte que é protagonizada pelos Illuminatis, né, no caso. Bom, se tu não tá acompanhando a revista, eu vou procurar te dar uma noção do que tá acontecendo. O problema com o qual os Illuminati estão lidando são as incursões. Basicamente, uma terra alternativa vem se chocar com a nossa terra de tempos em tempos. No caso, por todo o multiverso da Marvel estão acontecendo simultaneamente várias incursões. Aí os Vingadores têm o seguinte pepino na mão. Será que é justo eles destruírem a Terra paralela, que tá vindo se chocar com a deles, apenas pra se salvar, sabe? Dizimar uma terra inteira em benefício próprio? Olha que trama grandiosa, cara, que dilema fantástico pra um super-herói. E detalhe, é que não é uma incursão acontecendo na Terra dos Vingadores, são várias o tempo todo, sabe? E toda vez eles têm que encontrar uma alternativa pra não ter que destruir um planeta. E agora eles criaram um determinado dispositivo, né? O Reed Richards criou, na verdade, que possibilita que eles observem outras incursões acontecendo em outros universos, entre outras terras. Aí é muito tri, tu tá ali, parece que tu tá junto com os Vingadores, presenciando uma terra destruindo uma outra e tentando encontrar uma forma de parar com isso, sabe? Sério, sensacional, sensacional. Ah, se tu não sabe, as Guerras Secretas da Marvel, né, que é o grande evento que tá acontecendo lá nos Estados Unidos, elas vão depender completamente da revista dos Vingadores, né, dos novos Vingadores. Na verdade, das duas juntas. Inclusive eu tentei ler as Guerras Secretas recentemente e não consegui entender algumas coisas justamente por não ter terminado de ler ainda a revista dos Vingadores, né, que ainda não terminou de sair no Brasil, claro, né, a gente, como tu deve saber, a gente tem um delay de uns 8, 9 meses entre aqui e os Estados Unidos. Enfim, fica a recomendação, tá? O grande problema é que tu teria que encontrar todas as edições dos Vingadores, né? Isso aqui tá no número 21 já, senão tu não vai entender nada. Seguimos para Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra. A segunda edição chegou aqui em Porto Alegre essa semana e já tá complicado de ler esse mix. Sério, a revista do Capitão América e a do Homem de Ferro tão muito bobinhas. Primeiro que na do Capitão América surge um personagem que invade a mansão dos Vingadores, derrota todos eles e o único que consegue derrubar esse cara é o Steve Rogers. Detalhe é que ele tá velho, sabe? Cara, é muita forçação de barra. Não interessa quem seja o vilão, sabe? Como é que o cara derrota o Thor em pleno vigor físico e aí o Steve Rogers vai lá e derruba ele? Tá, tudo bem que ele é o Capitão América e tudo mais, tem toda essa magia por trás, mas meu Deus, cara, o Thor é um deus. Como é que o cara vence um deus e não vence um velho?
Destaque para Sharon Carter. Aqui nessa edição, ela parece que está presa num determinado local e o desenhista se preocupou em desenhar uma caixinha com o cocô dela que ela faz na cela. Olha isso, cara. E na revista do Homem de Ferro, a situação não é muito melhor. O Stark vai atrás de um vilão sem ter o mínimo de planejamento, aí ele não tem bateria o suficiente para voltar do lugar direito, mas mesmo assim ele quer se exibir, aí ele chama uma outra armadura em vez de ir embora de uma vez e procurar planejar melhor. O roteiro, no geral, ele é muito pobre, sabe? As soluções que o roteirista coloca na história são muito bobinhas e muito improváveis. Que saudade do Matt Fraction. Enfim, mas para terminar esse mix, nem tudo é tristeza nessa revista, né? As edições do Thor estão muito legais. Agora o Thor velho, ele tá enfrentando o Galactus com a arte do Esad Ribi, que tá incrível. A revista dos Vingadores Secretos eu tô achando muito legal, tá numa pegada mais leve, divertida. Agora vamos a Capitão América Flecha do Tempo, o 5º encadernado deluxe do Capitão América. Leia isso. Sério, não, meu amigo, tu tem que ler. É uma das melhores coisas publicadas pela Marvel na última década. Eu digo essa fase do Capitão como um todo. Nesse encadernado, o Bucky, ele continua se esforçando para ser um Capitão América à altura, né? Porque ele tá substituindo o Steve Rogers. E agora, problemas do seu passado como Soldado Invernal estão voltando. Eu gosto muito desse tipo de trama, que é uma trama meio comum, na verdade, nas histórias do Capitão América. Existe um problema da Segunda Guerra Mundial, ou, enfim, do passado dele, que acaba voltando, e aí ele tem que lidar com aquilo no presente, ao mesmo tempo que tu vai vendo como as coisas ocorreram no passado, e as linhas do tempo vão se mesclando. Sério, sensacional. E assim, eu sei que teve 4 encadernados antes desse, né? No caso, esse aqui é o 5º. A ordem seria Soldado Invernal, Ameaça Vermelha, A Morte de um Sonho e O Homem que Comprou a América. Mas tu até conseguiria ler esse aqui sozinho, sabe? Ele não faz tantas referências ao que aconteceu antes. Tu só precisa saber que o Capitão América morreu e que o Bucky assumiu o manto, sabe? Dá pra encarar como uma aventura do Bucky como Capitão América. Então não deixa de ler, que tu não vai te arrepender. Sim, e começando a parte de DC Comics, eu comprei aqui o Corporação Batman Volume 2. Tu já notou como essa capa é de explodir a cabeça? Dá uma olhada nisso, ó. Tu tem um Batman dentro do símbolo do Batman, que tem outro símbolo com outro Batman, e assim infinitamente. Incrível, né? Se tu não te deu conta, eu aposto que tu fez assim, ó. Bom, logicamente, para tu ter lido isso aqui, tu tem que ter lido tudo que veio antes escrito pelo Grant Morrison. Aqui seria o final da fase dele pelo Batman. São 5 ou 6 encadernados, né? E se tratando de Grant Morrison, tu tem que ter lido tudo, senão tu não vai entender nada. Tá, Vinícius, se tu acha que vale a pena ler esse monte de coisa? Depende. Eu acho que se tu for um cara que lê quadrinhos há algum tempo e é fã do Grant Morrison, ou no mínimo conhece o trabalho dele, eu acho que vale a pena. Eu admito que não foi uma tarefa simples ler e entender tudo isso aqui. Teve encadernados que eu tive que ler 1, 2, 3 vezes. Teve uma determinada edição que eu tive que ler 3 vezes para compreender tudo. Tive que ouvir muito Comic Pod para pegar as referências e as maluquices do Morrison. Foi uma dor de cabeça, mas eu curti a viagem. Não acho uma fase excelente, excepcional do Batman, nem nada. Eu já li muita coisa melhor do Batman. E também já li muita coisa melhor do próprio Grant Morrison, sabe? Ele tem obras muito mais legais, como Homem Animal, que vai sair em breve aí. Mas ok, tá, valeu. Foi uma interpretação diferente que ele deu pro Batman, tratando ele como um pai, né? Tendo problema com a Talia, com o Damian também. Mas valeu a pena pra pelo menos conhecer. Destaque nesse encadernado pra Bat-Vaca. É aqui que ela aparece, muito legal. Na parte da Vertigo, a gente começa com Irmão Lono, essa maravilha aqui. Galera, eu tava com saudade de 100 balas. Sério, se tu nunca leu a série principal, procura ler. É uma das melhores HQs que saíram na última década. É uma HQ premiada, com uma equipe criativa fantástica, assim, ó, o Brian Azzarello e o Eduardo Risso. E a Panini lançou aqui no Brasil completinho, né, as 15 edições. Enfim, não deixa de ler 100 balas. Peraí. E se tu for ler, não leia apenas a primeira edição, tá? Eu, quando li a primeira, não curti muito e acabei deixando de lado. Eu só fui me interessar pela série porque os meus amigos me encheram tanto o saco que eu li o volume 2. E aí eu não consegui mais parar de ler, porque é no volume 2 que as coisas começam a ficar um pouquinho mais claras e tu vai entendendo mais qual é a ideia por trás do quadrinho. Enfim, mas voltando. Temos aqui uma minissérie em 8 edições que se foca no Lono, que é um personagem de 100 balas que era muito legal porque ele era muito cruel. Sério, esse cara, ele é muito evil. Essa minissérie, ela se passa depois da série principal e a gente tem o Lono fugindo pro México e tentando se redimir dos seus pecados. Agora ele tá morando numa igreja e ajudando a comunidade. Eu curti. Até fiz uma matéria sobre ela no blog, tá? Se quiser dar uma olhada, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu acho que se tu é um fã de 100 balas, assim como eu, tu vai te sentir representado.
Tudo bem que o quadrinho não tem os Minutemen, não tem a maleta, não tem o Agente Graves, mas eu acho que os ingredientes que fazem de 100 balas um quadrinho tão legal, eles estão aqui, sabe? E mesmo que tu nunca tenha lido a série principal, tu consegue ler isso aqui e entender tranquilamente. Tudo bem que talvez não vá ter a mesma graça, porque tu não conhece o Lono, que é o único personagem da outra série que aparece aqui, né? Então pro fã acaba sendo uma experiência mais interessante, né? Tu vê o personagem tentando mudar e tudo mais. Mas se tu tá na dúvida, dá pra ler sim, tá? Esse mês eu também comprei Hellblazer, o Mago que Ri, e que gibi bacana. Sério, se tu não leu isso aqui, procura ler. Pena que o Andy Diggle, ele ficou pouco tempo nos roteiros do Constantine. Se eu não me engano, são 3 encadernados. Esse aqui é o segundo deles. Eu tô curtindo demais a fase dele, sabe? Ele faz várias referências às primeiras histórias do Constantine lá, escritas pelo Jamie Delano. Nada que tu não vai entender se tu não leu as anteriores, sabe? Mas é legal pro fã. É bacana. Por exemplo, na edição anterior, ele citou Newcastle, né? O Constantine resolveu uns problemas relacionados ao que aconteceu em Newcastle. E aqui aparece um xamã, que na verdade é o mesmo xamã lá da primeira história do Constantine, que ajuda a prender aquele espírito são aquelas moscas e tudo. Enfim, tá sensacional. O Andy, ele consegue escrever um Constantine manipulador, sabe? Ele sabe escrever o personagem. E a arte é do Leonardo Manco, que tem um traço incrível. Ah, se tu nunca leu Constantine, tu pode ler isso aqui. Sério, eu acho que tu vai gostar. Embora seja mais aconselhável tu começar por essa edição aqui, que seria o começo dessa fase. Ela se chama O Passeio. No caso, a única referência à edição anterior que tem nesse encadernado é no final, porque aparece o vilão da primeira edição, mas nada que comprometa tanto o entendimento da história. Enfim, tá? Fica a recomendação. E pra finalizar o vídeo, o assunto é Graphic MSP do Penadinho. Primeiro ponto, eu gosto demais do trabalho da equipe criativa dessa edição. O Paulo Curumbin e a Cristina Eiko, eles produzem em conjunto uma série chamada Quadrinhos A2, que é divertidíssima, sério, de tu chorar rindo. Trata sobre o dia a dia deles de casal, mas com uma abordagem mais divertida. Eu cheguei a falar com o Paulo lá na Comic Con Experience e ele foi muito simpático, sabe? Ele até fez um desenhozinho no caderninho da Carol. Então nada mais justo do que os dois serem chamados pra fazer uma Graphic MSP, sério, merecido. Mas eu não me empolguei muito com a história, sabe? Achei ok. Na verdade, até a mais fracas das MSP que eu li até hoje. É que assim, grande parte das MSPs me agradaram por trazer um sentimento de nostalgia. Por exemplo, Laços, a gente tem uma retomada da infância. No Bidu, teve a questão do cachorro, né? Todo mundo sempre quis ter um cachorro quando era pequeno. O Chico Bento foi legal porque foi engraçado. O Magnetar é uma ficção científica, então já pendeu por outro lado, mas mesmo assim me agradou. Mas essa do Penadinho não me trouxe nada demais, sabe? Basicamente aqui, a Alminha, ela é raptada e o Penadinho vai lá tentar resgatar ela. Aí a história vai te enrolando, até chegar no final que ele é previsível, né? Tu sabe que no fim ela vai ser resgatada. Embora esse final tenha sido a melhor parte da história pra mim, sabe? É de rachar o coração de qualquer um. Inclusive eu procurei enviar algumas frases de amor pra Carol que eu tirei dessa edição. E eu espero que ela não tenha se dado conta. Enfim, galera, foi a MSP que menos me chamou a atenção, né? Até eu tava discutindo com o Felipe esses tempos, que parece que existe uma obrigação que todo mundo tem que achar as MSPs maravilhosas e tem que ser, tudo parece que um marco nos quadrinhos nacionais. E eu achei ok, sabe? Não acho que... Eu acho que teve MSPs muito boas, muito legais, mas essa aqui não me tocou tanto assim. Mas o que eu achei legal foi o fato do Paulo e da Cristina serem chamados pra fazer ela, sabe? Eu acho que foi legal como valorização do trabalho desses dois. E os desenhos deles estão tão espetaculares, assim, dá pra ver que eles se doaram pra fazer cada uma das páginas. Bom, galera, era isso, tá? Mais um ciclo tá se completando e tá terminando mais um 2 quadrinhos. Fica o link dos últimos programinhas aqui do canal, onde quadrinhos são comentados. No primeiro vídeo temos Aquaman e Lavagem, depois o Flash seguindo em frente e o encadernado do Wolverine, eu acho, da Salvat. Depois tem um vídeo sobre a origem do Wolverine número 1 e a origem número 2, que saiu recentemente pela Panini. Ah, e lembrando, na página do 2 quadrinhos, tá? facebook.com/2 quadrinhos, temos 2 sorteios em andamento. Primeiro de uma edição de Thor, o Renascer dos Deuses, a versão deluxe da Panini, e depois de uma edição também do Thor, né? Só que em nome do pai. Então se tu ainda não tem esses encadernados, procura participar lá. E tu aí, cara, não deixa de comentar quais os quadrinhos mais legais que tu leu esse mês. Pra não ficar só eu aqui falando. Beleza? Era isso, tá? Tchau.